Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Evangelho e nessa perspectiva, entendendo aqueles que se achegam, algumas coisas que são fundamentais. E hoje talvez você pense, será que isso é fundamental? Isso é, você vai, quem sabe no final, entender o motivo de eu trazer essa primeira reflexão. Então vamos ler a palavra de Deus. Primeiro, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Agora vai comigo em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, ou simplesmente acompanhe no telão. Diz assim, 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia é proveniente de interpretação pessoal, particular, toda ela é inspirada por Deus. Pedro está dizendo, homens falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que esse seja um momento útil para nós, proveitoso, edificante, que o teu Espírito ministre nos nossos corações, que ele aguce a nossa alma para absorver a tua palavra com desejo, com sede, com fome. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Provavelmente você já ouviu aquela história do cristão, é muito típico na nossa cultura, que pega a Bíblia e fala: Deus, fala comigo, e o que o Senhor falar comigo, eu vou apontar aqui, eu vou acatar. Você já deve ter ouvido essa. E aí ele abre a Bíblia em Mateus 27, coloca o dedo lá, aleatoriamente, o que o Senhor falar comigo eu vou fazer. E aí a hora que ele abre está escrito, e foi Judas e se enforcou. Não, Deus, não pode ser isso. Aí ele vai lá para Lucas, capítulo 10, verso 37, está lá, põe o dedo bem nesse texto, e ele lê, e vai tu e faz o mesmo. É misericórdia. Aí vai folheando para João 13, põe o dedo, né, cai lá aleatoriamente, o que tem a fazer, fazer-o depressa. Foi Judas e se enforcou, vai tu e faz o mesmo, o que tem a fazer, fazer-o depressa. Eu me lembro, eu já comentei isso, de uma discussão que eu tive com um amigo, discussão saudável, numa boa, há um tempo atrás, quando a gente falava da função do Estado e da polícia. A polícia inclusive teve uma ação no Brasil alguns dias atrás, que sempre gera essa discussão. A polícia pode agir de determinadas maneiras? E eu lembro que na conversa com ele, eu evoquei o texto de Romanos 13, falando, cara, Paulo diz que o Estado tem a função da espada, ele pune o malfeitor. Numa sociedade onde tem gente perversa, precisa ter espada para frear o mal. O homem, ele é mau. Se não tiver um freio, a gente vai viver uma coisa horrorosa. Então Deus colocou o Estado, a polícia, para frear o mal. E aí eu lembro que ele falou imediatamente, mas isso aí quem fala é Paulo. Eu fico com Jesus. Você está falando de Paulo, o meu negócio é Jesus lá no Evangelho. E aí na hora eu falei, cara, então assim, nem adianta a gente ficar discutindo, vamos parar por aqui, porque a gente está abrindo a Bíblia e indo para ela de maneiras completamente diferentes. Eu quando abro a Bíblia, eu creio que como a gente acabou de ler esses dois textos, toda ela é inspirada por Deus, toda ela é útil para o ensino, para a correção, para que a gente se torne apto para toda boa obra. Eu não fico lendo Jesus é diferente de Paulo, porque eu não creio que o Espírito Santo é bipolar, ele falou uma coisa aqui, falou outra ali. Não, eu creio que ele trouxe harmonia, em contrapartida você abre e acha que em Jesus é uma coisa, dos outros lados não é tão inspirado assim. É Paulo que está falando. Então a gente está indo para o texto de maneiras completamente diferentes, a gente nunca vai ter acordo. E o que essas duas situações que eu trouxe aqui, a de ler aleatoriamente apontando o dedo, como essa do meu amigo, ela mostra algo que vai antes mesmo da gente abrir a Bíblia. Antes da gente abrir a Bíblia, já tem uma coisa aqui que determina a leitura. Porque a gente está lendo o mesmo texto com
respostas completamente diferentes, com visões diferentes. Por que que isso acontece? Porque tem alguma coisa que condiciona a nossa leitura e que é anterior à própria abertura da Bíblia. Pode colocar aí para frente, para vocês seguirem. Aí, o meu amigo estava indo para a Bíblia usando um óculos, e eu estava indo para a Bíblia usando outro óculos. Isso condiciona. Quando você vai explicar o Evangelho para alguém, isso já está anteriormente. Quando a gente fala para a pessoa, cara, lê a Bíblia, lê o Evangelho, a Bíblia fala sobre Jesus, mas antes de abrir a Bíblia eu preciso saber como eu vou para ela. Tem coisas aqui que moldam a nossa leitura da Bíblia, eu preciso entender isso. Isso é um problema que não só diz respeito à leitura da Bíblia, ser um sujeito diante de um objeto que você quer conhecer, isso tem a ver inclusive com a ciência, com o conhecimento. Não existe essa visão completamente neutra, que eu vou lá e leio como é de fato. Eu sempre carrego para o texto algumas crenças, algum conjunto aí de pressupostos. A gente leva isso para o texto. O meu amigo estava levando algumas coisas para o texto, que ele ouviu, que ele foi absorvendo. A gente absorve um monte de crença na família, no contexto do trabalho, na sociedade em geral. A gente compartilha de crenças e isso acaba influenciando na leitura, acaba implicando aí na maneira como a gente abre a Bíblia. Então o óculos que eu uso para abrir a Bíblia, ele faz diferença também. Então não adianta eu só falar abre a Bíblia, para a pessoa que eu vou discipular eu já falo, o jeito que você vai para a Bíblia também faz diferença. E eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode ler então de modo apropriado? Se tem gente indo para a Bíblia e vendo coisa completamente diferente de outro cristão, como é que a gente pode ir para a Bíblia de uma maneira mais saudável? Assim? Como que a gente pode ter uma leitura mais adequada e apropriada? E para isso eu peço para você abrir comigo em Lucas 24, verso 27. Os irmãos que estão nos acompanhando em suas casas, vocês podem também pegar o PDF que eu enviei no grupo, que tem lá pelo menos uma síntese do esboço para vocês irem acompanhando. Aqui a gente está usando o slide. Primeira coisa, olha o que Jesus está falando. Esse texto aqui a gente aprende a ler a Bíblia com Jesus. A gente vai aprender como é que Jesus lia a Bíblia. Aqui a gente aprende. Lucas 24, 27. Lembra lá quando ele ressurgiu dentre os mortos? Tinha 2 discípulos caminhando para Emaús. E aí Jesus aparece. O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Só você que não está sabendo das últimas? Você não ouviu o Jornal Nacional, Siqueira, Júnior? Não está sabendo de nada aqui? As últimas notícias de Israel? Eu não. Aquele em quem nós projetamos a nossa crença, ele morreu. Acabou. A gente achou que ele fosse acabar com Roma, ele morreu. E aí Jesus começa a ler a Bíblia, falar para eles, vocês são lentos, hein? Aí olha o que ele diz, verso 27, então, iniciando por Moisés, os primeiros 5 livros, Pentateuco, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como que Jesus lê as Escrituras? Ele faz uma leitura que amarra todos os livros numa grande história. Eu coloquei aqui, ler a Bíblia como Jesus, é você resgatar o que a gente chama de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É a grande história da Bíblia. Qual é a grande história da Bíblia? O ser humano rompeu com Deus, ele foi criado por Deus, e Deus falou, é bom, eis que era bom. Esse ser humano rompeu com Deus, precisava de um Salvador. O Salvador é Cristo, e Ele veio nos reconciliar com Deus. Essa é a grande narrativa da Bíblia, e toda a Bíblia aponta para Jesus, todo o texto bíblico aponta para Jesus, e o que Jesus está mostrando, a partir de Moisés, Ele foi mostrando para aqueles 2 discípulos, que toda a história apontava para o que aconteceu. Por que vocês estão tristes? A Bíblia fala isso o tempo todo ela aponta para o Messias, ela aponta para o Salvador. E vocês estão tristes por quê? Que Bíblia que vocês estão lendo? Mas meu Deus, olha que Moisés, e foi Gênesis, Êxodo,
Levítico, Número, Deuteronômio. Espera aí que agora eu vou mostrar para vocês o que os profetas falam. Ele vai em Isaías, especialmente Isaías, que fala muito do Messias, e ele vai mostrando sobre o servo sofredor, sobre o Messias. Ele amarra todas as histórias em uma só. Hebreus 1, verso 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Apocalipse 19, 10, a parte B fala, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é a essência da profecia, tudo aponta para Jesus. Por que é importante resgatar essa grande história? Porque eu não corro o risco de olhar para a Bíblia como um monte de história desconecta. Parece que é um monte de história, e às vezes a gente olha dessa maneira porque a gente está partilhando de alguns pressupostos do tempo presente, que não acredita mais em verdade única, em verdade absoluta, que não acredita que existe uma grande história que une toda a humanidade, que acredita que cada um tem a sua narrativa, cada um tem a sua verdade, e é por isso que você olha às vezes para a Bíblia e vê de um jeito, uma outra história, e parece que é tudo desconectado. Jesus fala, não, tudo amarrado nessa grande história, e toda a Bíblia aponta para essa grande história. Isso faz a gente ter harmonia na leitura bíblica. Diferente desse meu amigo, eu não fico falando, não, Paulo está falando coisa da cabeça dele, aqui é Jesus. Até porque Jesus não escreveu nada, a gente só sabe dele porque outros falaram. Então se eu desconfio de Paulo, eu vou desconfiar de Mateus também, de Lucas. Não tem lógica pensar desse jeito. Eu creio que tem uma harmonia. Eu creio que o Espírito Santo, que ungiu Paulo e deu sabedoria para ele escrever, inspirou ele para escrever, também fez isso com os evangelistas, fez isso com os profetas, fez com Moisés, fez com todos os autores. E aí eu vou para a Bíblia diferente, porque às vezes você ouve falar assim, o que eu estou dizendo aqui de Jesus ser essência, às vezes você fala, mas esse amigo meu não estava falando isso, que ele fica com Jesus? Não, ele estava indo, fazendo uma seleção, ele faz uma moldura de Jesus, e vai selecionando o que agrada, o que convém, o que não convém. Quando você vê Jesus em tudo, é diferente, você sabe que o Espírito Santo está ungindo todo mundo, e tem que ter harmonia. O texto todo me ensina algo, até as passagens que, vamos dizer assim, ficaram restritas a Israel, ainda assim elas nos ensinam. Paulo diz, a lei é boa. Paulo diz que a lei é boa. A lei não nos torna justos pela prática da lei, mas ele diz que a lei é boa, ela é pedagógica. Então eu aprendo com a Bíblia inteira, eu vou para a Bíblia diferente, eu recupero a grande história, faz a gente recuperar a verdade com V maiúsculo, universal, faz a gente resgatar uma história que não apenas une todas as histórias bíblicas, une a história da humanidade, tudo. É curioso porque essa história da redenção, ela está presente nas culturas. O Don Richardson, por exemplo, ele fala que tem um arquétipo da história da salvação em culturas pagãs. Fala que em várias culturas tem a ideia de um Deus que se sacrifica, culturas antigas, Krishna. Ele fala, quando o missionário chega, já tem um imaginário lá que ele só fala, esse Deus aí é Cristo, é o Deus encarnado. O pastor Emílio Garofalo Neto, ele faz uma observação interessante, ele falou, percebe que na cultura inteira, até nas coisas mais simples, os contos infantis, existe a história da redenção. Pode pegar os contos, está tudo legal, bonito, aí acontece uma tragédia, aí o dragão sequestra a princesa, aí tem que ir o príncipe matar o dragão e salvar a princesa. O que isso te lembra? Criação, queda e redenção. Até no Mario Bros tem lá, né? A princesa, o dragão. Está enraizado na cultura, está presente na cultura a história da redenção. Está aí, Deus colocou na cultura isso, e a gente pode usar. Então assim, é só lembrar, essa história, ela reflete a grande história, Jesus, ela une todas as coisas. Então por isso é importante a gente ler a Bíblia com essa ótica de Jesus. Ele vai amarrando as histórias. Quando você lê histórias lá no Antigo Testamento, todas elas apontam para Jesus. Quando você lê Davi matando Golias e salvando Israel,
da escravidão, não está falando de um rei corajoso só, está falando que Davi simboliza Jesus, que salvou os israelitas, que somos nós, tudo medroso, não tem capacidade de enfrentar o Golias e ganhar. Aí vai lá o Davi, ganha, traz vitória. Quem é que ganhou no nosso lugar? Jesus. Até essas histórias apontam para Jesus, prefiguram Jesus. Tudo tem que ser visto a partir disso, e isso amarra todas as coisas na Bíblia. A gente tem uma visão harmônica da Escritura, que é uma coisa impressionante. 40 autores diferentes, num espaço de 1600 anos, falam a mesma coisa. Isso é milagre. Gente, imagina o contexto de Abraão, de Moisés. Você pega o contexto lá de Paulo, depois é completamente diferente. Você pega o João na ilha de Patmos, a cultura dele é completamente diferente da cultura de Moisés no Egito. E eles estão falando a mesma coisa, apontando para o mesmo Deus. A diferença é que um olha para frente e o outro está olhando para trás. Está olhando para a cruz, para a história da redenção. Quando você vai para a Bíblia, você que está chegando na fé, o Guilherme, por exemplo, está chegando recentemente, antes de abrir, você fala: eu vou olhar essa harmonia que existe. O mesmo Deus que falou através dos evangelistas, falou através de Paulo. Segunda coisa, como eu vou para a Bíblia de modo apropriado? Eu tenho que ler junto com essa comunidade histórica, com a igreja histórica. E aí eu estou falando de colocar os óculos. Como a gente falou há pouco, na introdução, não existe neutralidade. Você sempre vai para a Bíblia, porque você abraçou algumas coisas que você crê, e isso influencia um pouco na leitura, ou muito, dependendo, mas influencia, está presente, não existe essa coisa completamente objetivista, fatos nus e crus, não, tem fatores que influenciam. E aí, nesse sentido, que eu falo de resgatar a tradição, porque a gente está vivendo um contexto onde vale aquilo que o C.S. Lewis chama de snobismo cronológico. Ele fala que o nosso tempo, as pessoas olham para a história com desdém. Por isso que você pega os jovens da universidade e fala: meu pai é um retrógrado, sabe nada, a gente tem que ver diferente esse negócio de moral, tudo retrógrado esses caras aí, ó. Tem que ver a coisa diferente, tem que ver de uma maneira nova, é a nova moral, o novo normal. É por esse desdém com a história. É como se o pessoal aí fosse tudo ignorante lá. A gente que é muito inteligente, a nossa cultura, tudo. Então é esse desdém. Só que isso acontece na igreja também. Está cheio de pessoas que olham para a igreja com desdém, porque estão se achando muito iluminados, os chamados desigrejados, porque eles estão partilhando dessa ideia do snobismo cronológico. Você olha para a história, se achando demais, você é o iluminado. Ele fala: essa igreja institucional aí, ó, isso aí já era, isso é tudo uma deturpação de Constantino, isso é tudo zoado, não tem nada a ver com a Bíblia, com Jesus, e o cara joga tudo fora. Isso é tudo coisa de homem, isso aí. E aí ele joga fora pelo menos 1700 anos de história, e aí ele quer resgatar um primitivismo, mas na verdade ele está participando de uma outra tradição que é atual. Então o cara está abraçando um monte de filosofia anticristã apóstata, se achando o iluminado, o inteligente, e está rejeitando uma tradição de gente que leva Deus a sério. Como eu falei, se você vai usar um óculos e não tem como não usá-lo, o que é melhor? Você usar o óculos da tradição, ou você partilhar de um óculos de pessoas que não tem nenhum temor de Deus, que nem creem em Deus? O que é melhor eu usar? Qual óculos é melhor eu utilizar? Até a Bíblia, que o cara fala, eu fico com a Bíblia, você só tem a Bíblia porque tiveram homens que tinham a tradição oral, tinham cartas que estavam aí circulando no início, e tinha muita carta falsa circulando. E aí eles precisaram se reunir e falar assim: como tem muita carta falsa circulando, gente que naquela época o cara escrevia uma carta e ele colocava lá apóstolo Paulo, ele se passava por Paulo, se passava por João, se passava por um bispo. E aí, ó, a gente está precisando pegar e reconhecer o que é inspirado. Eles não escolheram o que era inspirado, eles reconheceram o que era inspirado, os livros inspirados.
Então assim, teve uma igreja que se reuniu, então você só fala a Bíblia, mas você só tem a Bíblia porque tiveram homens, uma igreja, que reconheceu que é inspirado. Como que você chuta essa igreja? Não faz nem sentido. Você prefere ler a Bíblia junto com o Agostinho, com o Lutero, com o Calvino, com o John Stott? Ou você prefere ler a Bíblia, o Najib, com o Karl Marx do seu lado, com o Foucault? Você prefere ler a Bíblia com o Leandro Carnal do seu lado, com o Boulos do seu lado? Você prefere ler a Bíblia com quem do seu lado? Com Sartre do seu lado, existencialista? Quem que você prefere do seu lado lendo a Bíblia? Gente que temia Deus ou gente que não está nem aí para Deus? Quando o cara rejeita e chuta a igreja, a tradição, ele não está sozinho lendo a Bíblia, ele está usando outra coisa. Eu prefiro, já que não tem como não utilizar o óculos, prefiro usar o óculos adequado, que é participar da igreja histórica. Olha o que o C.S. Lewis diz aí, está aqui, pode colocar para nós, por favor, Edmar. Esse trecho do C.S. Lewis diz assim: se você quer ir para algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Você quer viajar, você precisa de um mapa. A teologia é igual ao mapa. As doutrinas não são Deus, elas são como um mapa. Esse mapa, porém, é baseado nas experiências de centenas de pessoas que realmente tiveram contato com Deus, experiências diante das quais os pequenos frêmitos e sentimentos piedosos que você e eu podemos ter não passam de coisas elementares e bastante confusas. Porque às vezes você fala: não, mas eu tive uma experiência com Deus, olha só, eu me arrepiei inteiro, eu chorei. Mas essa experiência, perto de todas as experiências que homens tiveram, ela não é nada, ela é muito fraca, frágil. Aí ele fala, além disso, se você quer progredir, precisará desse mapa. Na verdade, é justamente por isso que uma religiosidade vaga, sentir Deus na natureza e assim por diante, é tão atraente. Ela é toda baseada em sensações, não dá trabalho algum, é como mirar as ondas da praia. Então, quando você só gosta da sensação, você só está olhando para as ondas. Para você ir adiante, progredir na fé, você precisa de mapa. Qual é o mapa? É o que os irmãos deixaram para a gente. Você acha que as crises que a gente tem, os caras não tiveram nesse tempo todo? Que não podem ajudar a gente? Por que eu vou rejeitar tudo isso? Você acha que muita coisa você fala: ai, Deus é injusto, olha aqui a pandemia, esses governadores, eu não creio em Deus por causa da injustiça. Você acha que ninguém questionou isso lá atrás? A gente se olhar lá para trás, você vai ver o cara pálido. Isso aí, já está sendo discutido desde. Então, eu tenho que usar essas coisas. Como que eu posso ler? Você vai ter documento, como a gente está estudando de domingo pela manhã, credo apostólico, que é universal. Isso ajuda. O credo apostólico, ele traz verdades que a Bíblia já apresenta assim. É verdade da própria Bíblia, que a gente já usa elas como uma espécie de guia. Quando você crê no credo apostólico, que usa ele inclusive como óculos, você já vai para a Bíblia, crendo que ela é inspirada, crendo que tem um Deus, Pai, Filho e Espírito, crendo que Cristo morreu, se fez carne, é Deus encarnado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos. Você crê que tem uma igreja universal, católica, uma igreja plena que você faz parte? Então você não abandona a igreja, sempre teve igreja. A igreja está aí, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus falou. Então não é o cara que a igreja está tudo errado, eu que estou certo, eu sou iluminado. A igreja não é derrotada, as portas do inferno não prevalecerão, Jesus disse. Pode ter gente deturpada, mas sempre vai ter 7.000 que não se curva a Baal. Às vezes a gente fica igual Elias, se achando os únicos, a última bolacha do pacote. Não, pai, eu estou sozinho, está difícil. Cara, tem sempre 7.000 lá que está firme. Por isso que a gente tem que se juntar a esses 7.000. Estava falando isso com um amigo ontem, ele falando das dificuldades do ministério. Às vezes a gente tem essas crises de Elias, acha que está sozinho. A gente precisa se unir nesses dias. Ainda mais, irmão, que o tempo está fechando para a igreja. O tempo está fechando para a igreja. Se a gente acha que a pandemia foi complicada, que tem gente tirando proveito, Jesus disse que a coisa vai piorar cada vez mais. Ou a igreja se une em força, em oração, ou a gente vai padecer muito mais. A gente pode resistir com os irmãos e isso traz muita força.
Mas não só o credo, gente, a gente como protestante tem um monte de confissão que ajuda. Então tem pergunta que já foi respondida. Tem um monte de confissão aí que a gente pode buscar para nos ajudar a entender o texto bíblico. Agora, tem uma terceira coisa para eu ler a Bíblia. Não é só com a história, é ler com o Projeto Raízes. Por isso que você tem que participar de grupo. Vou falar de novo. Por isso que você tem que participar de grupo. Fala mais uma, meu Deus. Os irmãos estão em casa, por isso tem que participar de grupo. Cristianismo individualista não existe. Eu coloquei aqui, né? Não sei se está projetando aí. Não existe cristianismo onde o individualismo reina. Você não lê sozinho. Sozinho você não aprende nada. Você aprende muito pouco. Você aprende com as pessoas. Não só com os que já morreram. São os nossos heróis também da fé. Não só aqueles que estavam lá na Bíblia, os que morreram. John Wesley, acabei de citar ele, né? Para você, para Vanessa. Mas a gente lê aqui junto. A hora que a gente abre o texto e compartilha. Mas não é só assim. O que você entendeu do texto, Vanessa? Aí ela fala, eu entendi isso. E você, Valéria? Ela fala, eu entendi um negócio completamente diferente. Que bom, gente, que bênção, as duas estão certas. Não, não é assim. A gente tem essa mania de falar, eu vejo assim, eu vejo assado. Mas o que você falou e o que ela falou é completamente diferente. Bom, as duas não podem estar certas. A nossa cultura prega isso, mas a gente não pode aceitar isso. Atos 19:9, você não precisa abrir, Paulo está ensinando em Éfeso. O verbo grego que ele estava ensinando na escola de Tirano, lembra? Ele passou a ensinar na escola de Tirano, os discípulos. Aquele verbo grego tem a ver com um diálogo, tem a ver com troca, tem a ver com você pegar uma ideia, contrastar com outra ideia e ver qual que é verdadeira e qual fica de pé. Então é um exercício lógico. Não tem como A e menos A ser a mesma coisa. Então, não existe livre interpretação. Existem várias aplicações na vida, mas interpretação só tem uma. Uma vez eu coloquei uma frase do John Stott na rede social assim: existem milhares de aplicações, mas só há uma interpretação correta. Aí o cara escreveu assim para mim, o cara da prefeitura inclusive, escreveu assim: você está equivocado, o texto pode ser interpretado de diversas maneiras. Aí eu falei, e você escreve isso para mim? Pô, se você está escrevendo, você já está crendo que eu consigo entender o que você escreveu. Não tem nem lógica que você está escrevendo para mim. Mas quem que ensina essas coisas? Você vai ver, é todo mundo que questiona a verdade. Você vai ver Foucault e um monte de gente falando isso. O cara está... Então só tem uma interpretação correta. Como é que a gente chega mais próximo dela ou nela? Compartilhando uns com os outros, contrastando ideia, aprendendo. Então é isso que a Bíblia ensina. Num grupo, quando a gente estuda, a gente não sai com um monte de interpretação do texto, não. A gente vai tentar entender o que o texto está falando de fato. Por quê? Por você não abraçar uma mentira e sair vivendo ela. Às vezes você abraça um conceito errado e vai viver tudo errado. Véio. Tem que entender o texto bíblico. E a comunidade nos ajuda a entender esse texto e a aplicar a verdade acima de tudo. Porque a gente não só aprende a verdade, a gente tem que viver a verdade. E a igreja nos ajuda a viver a verdade. Quando o Najib vem e me confronta, está errado, Levi. Ô pastor, o jeito dele, ô pastor. Aí eu clico na tecla SAP e entendo o que ele me falou primeiro. Estou brincando, gente. Aí ele vem e me dá um confronto, amém. Aí a gente aprende a aplicar a verdade na vida. Aplicar a verdade. Corrigindo uns aos outros. É por isso, ame uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. É assim que a gente vive a verdade. E aí aqui vale uma palavra de Jesus em João 7, que ele fala assim: você quer saber se o que eu estou ensinando é verdade? Pratica. Não tem como você saber se isso é verdadeiro, se você não mergulhar de cabeça. É o lado experimental da coisa. Tem um pastor que fala isso, ele diz assim: você não conhece sobre Deus somente anotando as coisas. Quando você vai numa cachoeira, você não fica lá anotando, a água temperatura X, Y, é assim, tal, tem tanto de profundidade. Você só sabe se ela é boa se você mergulhar. Aí você fala, nossa, que delícia de água. No começo é gelado, mas depois parece que renova as forças. A mesma coisa com Deus, você tem que mergulhar. Você tem que viver. E como que a gente vive? Inserido numa comunidade local.
Por quê? Porque é uns aos outros o cristianismo, é juntos, não dá para viver individualmente, é junto, afinal o que a gente é? Paulo falou, 1 Coríntios 12, vocês são o quê? Qual que é a expressão para a igreja que ele usa? Vocês são o quê? Os indivíduos de Cristo, o que ele fala? Vocês são o quê? O corpo. O dedo precisa da mão, você precisa de tudo. A gente precisa ver como corpo. E por fim, irmãos, eu falei aqui, tá bom, vamos ler como Jesus resgata sempre aquilo que une tudo, a ideia de verdade total. Lê compartilhando das verdades que os irmãos nos transmitiram. Participe de grupos, estudos, em comunidade. Mas tudo isso, gente, não vai adiantar no que diz respeito a crer em Jesus, se a gente não lê também com o Espírito Santo. Se a gente só tem revelação de que Jesus é Deus, e eu só tenho iluminação para entender o texto bíblico, se o Espírito Santo ligar uma chavinha lá no meu interior. Não é só esforço intelectual, embora ele faça parte também, mas para crer que Jesus é o Senhor, precisa de revelação de Deus. Paulo fala assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Não é carne, não é erudito, filósofo, é o Espírito Santo que traz essa verdade. Por isso que o pobre, por isso que o inculto, por isso que o semi-analfabeto fala: eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, porque o Espírito Santo foi lá e cravou essa certeza no coração dele. É por isso que o pai do Carlinhos Queiroz, o João Queiroz, que ele fala na biografia, eu emprestei para a Vanessa, ele foi evangelizado por um missionário americano. O cara abandonou, não sabia nada da Bíblia, e aí ele ficava chorando no mato, tentando entender o texto bíblico, mas Deus foi ensinando para ele, foi dando revelação e iluminação para entender boa parte do texto bíblico. Não conseguiu entender tudo, algumas coisas ficaram meio deturpadas, o próprio Carlinhos fala, mas assim, Deus iluminou um cara que era meio semi-analfabeto, a ponto de ele deixar várias igrejas no Nordeste. Igreja de Cristo é trabalho do pai do Carlos Queiroz, pregou para a gente do bando de Lampião, inclusive. Tem uma parte no livro que eu gosto, que fala que ele estava na carroceria de um caminhão, e aí daqui a pouco o caminhão para, entra um cara do bando de Lampião, armado, imagina, e aí o cara olha para ele, estava chovendo, o cara estava frio, o cara olha para o João Queiroz e fala: está com medo, bicho? Ele fala: quem está tremendo é você. Ó, aí o cara deu um sorriso, já quebrou aquele clima tenso, e daqui a pouco ele estava pregando com aquele cara, cantou um hino, e aquele cara começou a cair lágrimas nos olhos dele com a verdade do Evangelho, num contexto em que católico perseguia protestante no Nordeste. Por que esse homem foi tão corajoso e deixou tanta igreja? Por que ele conheceu? Porque tinha o Espírito Santo habitando na vida dele, trazendo iluminação para o coração dele. Por que a gente aprende, embora tudo isso que eu falei seja importante, e o próprio Espírito deu isso para a igreja, a tradição, tudo isso o Espírito Santo deu para nós, por isso que eu não posso abrir mão, mas além disso eu conto com Ele do meu lado, acima de tudo no meu interior, dando capacidade para mim. É por isso que Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus fala: quem te revelou isso foi meu Pai. Você não é o cara não, Pedro, você só falou isso porque o meu Pai quis te revelar. Foi do agrado dele revelar essa verdade para você, assim como foi do agrado dele revelar a verdade para os pequeninos lá que Jesus pregava, um monte de pobre, inculto, gente simples, enquanto o bando de fariseu, mestre da lei, queria matar Jesus, queria matar Lázaro de novo. Quando Lázaro é ressurreto, ressurge dos mortos, eles falam: a gente tem que matar esse cara de novo e matar Jesus para parar com essa coisa. Olha o nível, vê um milagre, e eles não creem em Jesus. São eruditos, não creem em Jesus. Conhecem a lei, não creem em Jesus. Por quê? Porque quem revela é o Espírito Santo de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, não por esforço, para que ninguém se glorie. É graça, é dádiva, é dom de Deus. E a iluminação também para entender os textos. Então, meus irmãos, para a gente fechar, antes de abrir o livro, antes de discipular alguém, de falar das verdades básicas do Evangelho, o ABC do cristianismo, tem um elemento que determina a leitura. Se eu não for para a Bíblia de modo apropriado, eu vou criar um Jesus segundo o meu próprio gosto.
E aí está cheio no imaginário evangélico. Você tem Jesus Che Guevara, Jesus gênio da lâmpada, Jesus empregado, Jesus ursinho carinhoso, politicamente correto. Você tem Jesus de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque a gente está indo de maneira inadequada para a Bíblia. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou... Às vezes no início, poxa, vai falar de tradição, de coisa, porque determina a leitura. Como eu falei do meu amigo, da pessoa que abre aleatoriamente, está indo do jeito errado. Até o jeito de abrir a Bíblia tem que ser apropriado para entender melhor essa escritura. Amém? Como a ideia é você utilizar para um bate-papo, o nosso grupo vai fazer isso inclusive nessa semana, num dia até diferente, né, para a Bárbara poder participar, mas eu vou deixar para os irmãos, está no informativo essas questões aqui para serem discutidas. Por exemplo, você já havia percebido esse problema que eu falei do pressuposto que você leva? Não apenas na Bíblia, na visão da Bíblia, às vezes na discussão, por exemplo, política, tem duas pessoas olhando para o mesmo cenário e concluindo coisas diferentes. Você já percebeu essa coisa que determina? Como existe essa questão de usar um óculos diferente? Como isso determina? Você está olhando para a mesma realidade, vendo coisa diferente. Você já tinha percebido isso? Não só na Bíblia, mas em outros aspectos? Qual que é o problema de tratar parte da Bíblia inspirada e parte não inspirada? Como lá o exemplo que eu dei no início. Tem algum problema? Qual o problema? Isso aí é para a gente conversar em grupo. O Antigo Testamento ainda é válido? Às vezes a gente fala tanto isso e os irmãos não sabem. O Antigo Testamento vale alguma coisa? Todo ele? Parte? Como é que eu interpreto então o Antigo Testamento? Às vezes você é crente há anos e não sabe como ler o Antigo Testamento. Como é que eu uso o Antigo Testamento? A gente pode debater isso no grupo, conversar um pouquinho. Eu falei aqui do ideal do livre pensamento, que o cara, vou abandonar a igreja, a tradição, porque eu sou livre, eu vou resgatar o cristianismo que foi deturpado. Se não existe essa coisa de livre pensamento, estou colocando aí, até mesmo aquele jargão, né, diga não aos dogmas, ele também é dogmático. Isso é um dogma. Diga não aos dogmas, isso é um dogma. Parece que não é, mas ele é um dogma. Então não tem como escapar, não existe livre pensamento. Ou você submete a Deus, a igreja, ou você vai submeter algum pensador aí fora, apóstata. Tendo em vista isso, você consegue identificar na igreja atual alguns pensamentos não cristãos? Você consegue olhar e falar, epa, a gente pode debater isso no grupo também. Vimos que a comunidade local ajuda a concluirmos a verdade e viver essa verdade. Eu falei aqui, né? Você precisa estudar em grupo, mas acima de tudo, viver essa verdade. Dito isso, eu queria que a gente pensasse nos grupos, qual é o valor da amizade, ou o que é amizade? O que significa ser amigo? Será que a amizade é deturpada hoje? O que significa você ser amigo do outro? Né? O que significa amizade? Refletir sobre o que é amizade. E por fim, eu cito aqui o John Wesley, que ele fala da experiência do coração dele que se aqueceu. Ele, numa dada viagem que ele estava com os moravianos, que é um grupo que fez uma vigília de 100 anos ininterrupta, grupo fervoroso que orava, e numa das pregações no navio, John Wesley ouviu um texto que ele já tinha ouvido várias vezes, ele era anglicano, e naquele dia o coração dele queimou, como se ele cresce de verdade, porque até então ele não cria. Ele era um religioso, naquele instante, parece que alguma coisa queimou na alma dele, como Lutero, quando leu o texto que o justo viverá pela fé, ele passou a confiar totalmente em Jesus, a experiência do coração aquecido. Ele ouviu um texto que ele já conhecia, mas aquele dia foi diferente. Você poderia compartilhar uma experiência similar que aconteceu com você? De um dia que você ouviu uma palavra e o teu coração queimou diferente? Já aconteceu com você alguma vez? Você já ouviu, já leu a Bíblia, mas em um dado dia você ouviu uma palavra na televisão, você leu um texto, um livro, ouviu uma pregação, naquele dia o teu coração parece que ele queimou de uma maneira tão grande. Pode ser em relação a um chamado que você percebeu, uma vocação, ou qualquer outra experiência. É para compartilhar nos grupos, para a gente sair aquecido. Amém? Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração.